Desde os tempos primitivos, o ser humano usa da criatividade para a sobrevivência. E essa habilidade, se é que devemos chamar assim, pode ser aprimorada. Ela pode vir num clique, num processo mais sofrido ou com um simples empurrãozinho de lugares inspiradores. E ainda, a influência da tecnologia no processo criativo das pessoas. Siga com a gente que o Interface está bem inspirado. Os hábitos e o estilo de vida das crianças mudaram muito ao longo das últimas décadas, influenciados principalmente pela tecnologia. Pois é, Carol. E na era industrial, que vende a praticidade em produtos, o exercício da criatividade pode ser um desafio das gerações atuais. A criatividade pode ser definida como o talento de alguém para criar, inventar ou inovar. É uma qualidade única dos seres humanos que permite o surgimento de novas ideias. Quando as crianças demonstram a capacidade artística e imaginativa ainda nos primeiros anos de escola, elas estão começando a desenvolver a criatividade. Por isso é interessante que os adultos acompanhem e ajudem os pequenos nesse processo. As crianças, elas têm que ter esse estímulo, sabe? Porque deixar muito por conta delas, elas têm essa coisa natural de já vir curiosa, de já vir querendo descobrir as coisas do mundo, mas se a gente não intervir, não entrar em cena para poder ajudar elas a aguçar essa curiosidade, a coisa para por aí. Eles não precisam ter do adulto tudo pronto. O adulto, para valorizar a criatividade, tem que ser um mediador mesmo do conhecimento. E não cabe apenas aos professores a tarefa de estimular a criatividade das crianças. Fora da escola, quem tem que cuidar delas em casa fica sempre de olho. Ela é super criativa e criativa também para inventar histórias. Né? A gente evitou deixá-la exposta à televisão durante muito tempo. Então ela começou a assistir televisão, eu acho que depois de 2 anos, então até nessa faixa a gente controlou assim, na verdade a gente controlou bastante. A criatividade não é um conceito separado de outras questões, né? É um fenômeno que tem que estar associado ao desenvolvimento socioemocional, cognitivo. Então a gente precisa oferecer à criança a oportunidade dela ter voz dentro dos espaços que ela frequenta, seja dentro da escola, seja dentro da família. A gente tentava fazer isso de uma maneira mais lúdica, né? Com muitas cores enquanto ela estava pequena, né? Com muitos objetos pequenos para ela montar. Então ela trabalhou muito com quebra-cabeça, ligue-ligue, Lego. Para desenvolver a criatividade tanto nas crianças como em adultos, é preciso exercitá-la. Para isso, é importante escrever as ideias que surgem, questionar tudo o que puder, desenhar quando estiver à toa, ler livros e quadrinhos e se abrir para novas experiências. Esse conjunto de práticas somadas resulta em uma mente mais aberta, questionadora e imaginativa. Mas além desses modos convencionais, as novas tecnologias estão sendo usadas cada vez mais cedo pelas crianças. E é preciso conciliar, com cuidado, o acesso às novas plataformas e às velhas brincadeiras. Eles estão ficando muito tempo sozinhos dentro de casa, isolados, sozinhos, brincando com o computador, com o tablet, que para a família é ótimo, não dá trabalho, babá eletrônica ali, né? Mas quando chega para interagir com o outro, eles não sabem fazer isso. Um dos grandes desafios é trazer para dentro da escola linguagens das novas tecnologias, sem perder de vista que aquilo que existe já de mais antigo também tem uma importância muito grande. Entre as alegrias e desafios, a certeza é de que deve haver bastante dedicação. Afinal, o futuro está nas mãos desses pequeninos e caberá a eles terem novas ideias para mudar o mundo. Cada um pode demonstrar essa potência criadora do seu jeito, com seus limites e no seu ritmo. A gente aprende a cada dia. E é uma forma, na verdade, de desviar o afeto, né? Porque a gente tira completamente o afeto de trabalho e de tudo que a gente faz quando chega em casa.
E com eles a gente aprende demais. A criatividade deles, se é bem direcionada, se você aguça essa curiosidade deles, nossa, você tem um terreno fértil, porque a criança é isso, é luz. Em geral, elas são mais originais, perseverantes, motivadas, flexíveis e com habilidade de raciocinar por metáforas. Essas são apenas 5 das principais características que definem uma pessoa criativa. E uma coisa é certa, seja em maior ou menor grau, a criatividade tem respondido pelo sucesso de muitos profissionais. O nível desejado passa pelo caminho da educação. Tema do nosso estúdio de hoje, que tem a honra de receber a Renata Alencar, professora e coordenadora da pós-graduação em processos criativos da PUC Minas. Seja bem-vinda, professora. Seja bem-vinda, Renata. Obrigada, Matheus, Carol, pelo convite para falar de um tema que eu gosto tanto e que me motiva tanto. E a criatividade, ela é um dom ou ela pode ser aprimorada? Olha, a criatividade, ela é uma faculdade da inteligência humana. Então, potencialmente, todos nós somos criativos e o que acontece é que algumas pessoas desenvolvem a sua criatividade e se tornam pessoas mais aptas a promoverem e elaborarem soluções interessantes para questões que o mundo coloca para gente. Interessante. Então, ela tem uma fase para acontecer, ela está relacionada com a idade, tem uma fase na vida que a pessoa ela é mais criativa? Não, na verdade, ela é uma faculdade da inteligência, então, potencialmente, a gente é criativo. Mas, desde a infância, uma criança estimulada, ela é uma criança que vai crescer e vai ser um adulto mais criativo. Um adulto que se nutre de referências estéticas, que lê, que assiste filmes, que tem um olhar curioso para o mundo, ele certamente vai ser um adulto que está trabalhando aí as suas competências e habilidades criativas. E quais são as contribuições da tecnologia nesse processo, ou o que é ruim nesse processo da criatividade? Olha, as tecnologias teleinformáticas, vamos colocar dessa forma, elas possibilitaram um acesso que a gente nunca tinha vivenciado, ao conhecimento do mundo, Então, a gente tem acesso hoje a produções de vários países, de várias culturas, e isso é muito rico, Um grande banco de dados cultural que a gente tem acesso diariamente, sobretudo nas redes sociais digitais, nas redes digitais. Mas esse excesso, ele também produz uma dificuldade de se movimentar com coerência nesse conjunto aí de produções. Então, o grande desafio hoje nosso, é que a gente desenvolva o nosso olhar, com filtros para estabelecer uma atividade que vai ser símbolo da cena contemporânea, que é a atividade da seleção e da conexão, Então, a gente acaba tendo que exercitar essa habilidade de selecionar e conectar, Entendi. E se você acredita que com essa obesidade de informações, uma geração ela é mais criativa com a outra ou a gente está em momentos e contextos diferentes apenas? Olha, Matheus, eu acredito que são contextos diferentes, que apresentam seus diferentes desafios também, Então, em um contexto em que não havia essa abundância simbólica, essa inflação simbólica, as pessoas elas já tinham uma postura de ir buscar a informação. Elas tinham que cavar mesmo e procurar a informação. A informação não chegava até ela com a facilidade que chega para a gente hoje. Então essa busca pela informação exigia da pessoa, do ponto de vista até cognitivo, um outro tipo de cadeia associativa, no pensamento. Então, eu não comparo assim, a época X é mais criativa do que a época Y, tá? E, por exemplo, em situações de crise financeira, você acha que as pessoas são mais forçadas a procurarem a criatividade para solucionarem um problema? Sem dúvida, porque a crise financeira é um grande desafio. Então, as pessoas acabam tendo que se reinventar, Você tem que encontrar caminhos para prover a sua família, enfim, de recursos materiais. Então, toda cena que apresenta um desafio,
ela, de certa forma, ela favorece as mentes criativas, porque as mentes criativas vão encontrar possibilidades nessa cena, às vezes, né, tão espinhenta. E aí a gente vê que todo mundo tem essa capacidade criativa, né? Com certeza. A gente está caminhando para o encerramento e você, enquanto coordenadora e professora de cursos que trabalham com a criatividade aqui na PUC, no caso de profissionais como publicitários, que precisam ser criativos o tempo todo, você acredita que a criatividade ela pode se tornar mecânica? Esse processo de criar novas coisas o tempo todo? O que, às vezes, o mercado o mercado criativo, e aí tem a área de moda, design gráfico, publicidade, enfim, arquitetura, são vários mercados criativos. O que acontece é quando você entra num processo de produção em série, você acaba criando modelos e formatos que retiram de você a sua própria consciência do gesto de criar. Então, há sim uma mecanicização, vamos chamar, desse pensamento criativo. Mas também, aí que eu acho que é importante, quando você para e começa a ter consciência do seu gesto de criar, do percurso da criação, o percurso é o processo. Então, quando você ganha consciência desse processo, você não se acomoda tanto nessas fórmulas que vão atrofiando o pensamento criativo. Porque você começa só a repetir. E vai esgotando esses modelos. Muito bacana. A gente agradece a sua presença aqui, professora. Obrigada. E desejamos sucesso nos cursos de criatividade que são tão importantes, né? Com certeza. Obrigada. Agora é o momento de um breve intervalo, mas na volta vamos falar da criatividade como forma de vencer desafios. É rapidinho, não saia daí. Na verdade, tudo colabora para que ela não seja criativa, Porque a partir do momento que eles entram no processo escolar, eles vão sendo podados o tempo inteiro e vão sendo moldados de acordo com a perspectiva da escola. Mas eu espero que nós consigamos fazer a pressão do outro lado. Numa era em que a crise econômica aflige a realidade dos brasileiros, a exemplo da alta taxa de desemprego, o empreendedorismo chegou a crescer mais de 26% só no ano passado. E para além da burocracia e da coragem em abrir um negócio próprio, a criatividade é indispensável para o sucesso numa nova empreitada. Num simples gesto, numa conexão de mente e objetos, surgem traços que encantam. O que parece fácil ou mesmo automático é resultado do estímulo ao cérebro, da criatividade que todos guardam de alguma forma. Eu acho que não existe página em branco. Então, toda ideia que você teve, ou ela está aí ou está prestes a sair. Então, o jeito de fazer a sua ideia crescer é sendo criativo, é dando para ela o seu diferencial que vai fazer as pessoas acreditarem na sua ideia. Jovem, graduada e desempregada. Após enfrentar dificuldades para ingressar no mercado de trabalho, a Luciana apostou no talento para a sobrevivência financeira. Em meio à crise econômica, explorar a criatividade foi a alternativa encontrada. De materiais que poderiam ir para o lixo, ela faz cadernos que têm conquistado a clientela. Eu acho que as pessoas elas precisam buscar uma solução e as coisas vão sempre ficar mais difíceis. Eu acredito que a tendência é essa, para você ter um emprego, entre aspas, formal. Então, a tendência é crescer e buscar soluções mesmo, sempre, imagino. Saindo de uma mente que trabalha, talvez isolada, para um ambiente onde muitas cabeças fazem um produto, a criatividade nas agências de publicidade parece ter outra lógica. Tem técnicas que ajudam a desenvolver alguma outra parte do processo criativo. O processo criativo tem processo, sim. Não é uma coisa do tipo sentar numa praça e esperar que ela chegue. Você tem que perseguir isso e há métodos para isso. A cobrança no sentido de se entregar um resultado e dentro de um determinado tempo, ela é mais estimulante do que uma liberdade do tipo faz quando quiser, como quiser, coisa desse tipo. Ela é mais produtiva, sim. Cobrança no ambiente de trabalho, que se estende à nova realidade de mercado.
A pressão não se dá apenas no avançar das horas, mas também numa nova lógica de produção. Isso porque, em tempos de crise, é preciso remar, ou melhor, pensar na contramão. A crise é uma coisa curiosa nesse processo criativo, porque ela é um potencializador disso. Uma vez que a crise demanda que você faça mais, cada vez mais, com o que se tem ou com cada vez menos, mais demanda que você precise dar respostas mais criativas. Ou seja, a criatividade é um ingrediente importante no momento de crise. Já no campo macro da economia, este especialista acredita que é preciso mais que mentes produtivas. Numa situação de crise, se pessoas criativas que podem desenvolver novos produtos, novos processos e etc., se elas não tiverem acesso a crédito, a algum tipo de incentivo, elas não vão encontrar mercado. Mas uma coisa é certa, com crise ou sem crise, as tecnologias transformaram o processo criativo, apontando outros caminhos diferentes de uma época, em que esses desenhos tinham apenas as pedras como plataforma. Estou aqui há 10 anos, então eu vi diversas transformações acontecendo. Foram processos muito interessantes, porque eu vi transformações acontecendo em função da crise e vi transformações acontecendo em função das evoluções tecnológicas. Achar a internet como uma inspiração e não como uma regra do que tem que ser feito, porque ela vai te entregar tudo de mão beijada, mas você tem que saber fazer bom uso do que ela vai te entregar. Do barroco ao minimalismo. Do manual ao tecnológico. A versatilidade é um diferencial para os artistas. E a bagagem de conhecimentos é o ponto de partida para novos projetos. Meu nome é André, sou diretor de arte, tenho 21 anos, sou da cidade de Mariana. O que inspirou o André, de fato, é tudo que eu vejo no meu dia, né? Tudo que vem da minha história, das minhas raízes, de onde eu nasci. Acho que tudo se consolida a partir do momento que eu tenho um trabalho que eu consigo fazer uma ligação de uma coisa do passado, uma coisa que eu lembro, e uma coisa que é factual no dia a dia, com talvez traços no meu trabalho que eu consiga levar a um tipo de nostalgia, um tipo de lembrança. Eu comecei a observar que na direção de arte eu podia aplicar algumas coisas além do design gráfico mais específico, né? Eu deixava de criar algumas marcas que você tem que criar, por exemplo, mais limitadas. Você tem que criar dentro do software, uma coisa que é mais fechada no vetor. Eu não. Como eu pulei de uma vez para a direção de arte, eu pulei para um ambiente maior, assim. Então eu criava um ambiente de campanha que envolvia uma identidade maior, envolvia um ambiente mesmo de campanha. Se o meu olhar sobre o mundo mudou a partir do meu desenvolvimento da minha criatividade, sim. Acho que em diversas possibilidades, assim, diversas atividades, né? Principalmente quando estou vendo um filme. Direção de arte para mim é um ponto, desde direção de arte até figurino, maquiagem, eu começo a observar pontos que não compunham minhas habilidades de observação. Mas depois de um tempo eu vim observando a criatividade de diversos pontos, desde música até futebol, existem várias formas de criatividade. A gente tende a dividir o trabalho manual para o trabalho que é mais moderno, coisa que a gente tem muito equipamento para fazer no software. Então, para voltar ao manual, você requer mais tempo. Então, você precisa de tempo e você precisa de um pouquinho de carinho também, porque aquilo são traços que você vai fazendo com toda a calma do mundo, você não tem tanto prazo, você tem prazos, mas não são aqueles prazos apertados, por exemplo, de uma agência. Você tem um carinho ali exercido naquela atividade. No profissional você tem um tipo de planejamento, seja na publicidade ou qualquer outro tipo de freelancer que eu esteja fazendo. Por exemplo, no planejamento, talvez essa direção de arte ela esteja entrelaçada com ele. Então eu não posso sair fazendo uma arte que não tenha uma proposta final, um objetivo final. Quando é no âmbito pessoal, que seja uma peça que eu faço, uma arte que eu faço, ela tem uma liberdade maior, que eu consigo trazer um aspecto mais pessoal. E a criatividade, ela não é nada mais que algo que é inédito, que requer muito trabalho e que você tem que driblar algumas barreiras, né?
Então a criatividade é a essência de todo mundo. Acho que todo mundo é criativo, mas alguns trabalham mais para chegar em certo ponto, né? Principalmente os meus pais, os lugares que eles me levavam e onde eu convivi, por serem professores. Por exemplo, quando eu ia na igreja de pequeno, eu ficava olhando para o teto, ficando vendo algumas obras assim, eu não prestava atenção em nada, mas aquilo me atingia de alguma forma. Existe sim um mercado que trabalha totalmente com técnicas manuais? Tem sim, tem vários estúdios que trabalham. Porém, é um mercado assim, de um leque enorme. Você não consegue medir o trabalho de um cara que faz estilo com o trabalho de um cara que ilustra, que faz stencil, que trabalha de diversas formas. E que mesclando esse trabalho vira um trabalho totalmente diferente. A partir do momento que a pessoa sabe que você faz publicidade, fala assim, não, André, tem uma ideia para mim, entendeu? Tem esse lance que você tem que ter uma ideia porque você faz publicidade, você é criativo, né? E julga também que você está na área de criação. E é um leque muito maior, publicidade. Seja qual for o destino, precisamos cruzar ruas. E em muitas delas, seguimos aos passos de quem obedece aos sinais de trânsito e à pressão dos ponteiros do relógio. Carol, e nessa pressa, muitas ruas tornam-se uma simples rua. Mas uma em especial ganhou o título de Corredor Cultural de Belo Horizonte. É que no trajeto é quase impossível não ser tocado pela arquitetura que inspirou e abrigou a criatividade de grandes nomes. Basta alguns efeitos de edição para que as praças da Estação e da Liberdade sejam vizinhas e dividam o mesmo espaço numa tela. E agora, numa nova contribuição do nosso editor, que tal colocar entre elas a Rua da Bahia? Foi preciso um recurso tecnológico para ligar esses lugares, pois acredito que não faríamos isso no dia a dia. Isso porque ao passar por cada placa e esquina, ficam para trás placas e esquinas, e muitas vezes fica junto a história. Hora de mudar isso. Tira um tempinho aí para um passeio rápido, porém informativo. E rápido por causa da edição, pois deu trabalho essa subida. Mas contei com inspirações como a do compositor Rômulo Paes. Minha vida é esta, subir Bahia e descer floresta. E subir Bahia em outros tempos não era qualquer trajeto. Na primeira cidade planejada do Brasil, a Rua da Bahia foi criada como o eixo que ligava a Praça da Estação, ponto comercial de Belo Horizonte, à Praça da Liberdade, centro administrativo do município. Mas a verdade é que ligava muito mais, conectava as mentes intelectuais da cidade. Carlos Drummond de Andrade, Pedro Nava, Emílio Moura e Milton Campos são alguns dos grandes nomes que fizeram história por aqui. E esses encontros se davam em cafés como este, dos poucos que restaram nesta subida e que desapareceram junto com a boemia. Fato é que a partir dos anos 20, a efervescência cultural tomava conta da Rua da Bahia. Já foi palco de carnaval, já hospedou celebridades. Hoje ela é tomada pelos 25 mil carros que passam por aqui todos os dias e pelos mais de 250 mil pedestres que sobem ou descem a Bahia. Nada que impeça o título de Corredor Cultural de Belo Horizonte. Afinal, é aqui que se abriga o Maleta, berço da diversidade de tribos. É moldado por uma arquitetura belíssima que o Museu da Moda se faz presente numa das esquinas. E entre um quarteirão e outro, não podia faltar a sede da Academia Mineira de Letras. Em que outro endereço poderia ser, senão na rua que acolheu inúmeras livrarias e que serviu de inspiração para grandes escritores. O estilo onipotente de uma igreja também aumenta esta diversidade de arte e de públicos. Isso para citar apenas alguns prédios tombados pelo patrimônio e alguns tomados pela manifestação. Se é ignorância ou liberdade de expressão, não sei. Só sei que diz algo da nossa cultura. Mas nesse corredor também existe a estampa mais artística, uma prova de que ele tem abraçado a arte contemporânea. A Bahia que eu subi certamente não é a mesma de Rômulo Paes, mas também não é a mesma de quem sobe sem conhecer o mínimo da sua história. A gente se despede por aqui, mas na semana que vem temos um novo encontro. Até lá você pode conferir esta e outras edições do Interface do canal do YouTube da PUC TV Minas. Assiste lá de novo e compartilha com a galera. Aproveite também para enviar o seu recado nas nossas redes sociais. Obrigada pela companhia e até a próxima. Tchau!